poderosa. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale: vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Glória a Deus, aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa todo sábado aqui na TV Web Shalom. Todo sábado nós estamos aqui louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e também meditando, refletindo sobre a palavra do Senhor, né? O nosso propósito, o nosso programa tem um propósito de mostrar a você a praticidade do Evangelho, né? Há muita teoria, há muitas mensagens, mas o Evangelho, ele só vai fazer sentido na nossa vida se nós colocarmos todos esses ensinamentos na prática da nossa vida, amém? Glória a Deus. O meu nome é pastor Saulo Nunes, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, né? Somos pastoreados pelo pastor André Câmara, a direção, né? Sobre o pastor André Câmara, e nós somos também, né, pastores, estamos servindo a Deus, servindo a igreja como os pastores, estamos, né, pela graça do Senhor, pastoreando a nossa igreja lá do Jardim Mariana 2, né, estamos lá, e glória a Deus, porque Jesus está fazendo grandes coisas lá naquele lugar, amém? Muitos irmãos já estão aqui junto conosco, né, o irmão Jailson, Deus abençoe o irmão Jailson, um homem de Deus, nosso irmão lá da igreja, a irmã Maria de Jesus, a irmã Eliane, e a irmã Maria de Jesus, pedindo oração aqui pela situação lá em Amazonas. Vamos orar sim, e eu tenho certeza que Deus vai responder o nosso clamor, amém? Quero aqui fazer a apresentação aqui do meu amigo, irmão em Cristo, né? Ele prontamente atendeu o nosso convite, vai estar hoje conosco, e hoje um programa muito especial. Hoje nós estamos continuando, né, a nossa série Parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar de uma parábola bonita, mas muitas vezes nós não pensamos nos detalhes dessa parábola, né, a parábola do bom samaritano, né? Então, quem vai me ajudar hoje a estudar essa parábola hoje é o meu irmão, amigo em Cristo, Augusto, né, que serve a Deus lá como presbítero lá da nossa igreja lá. Bom dia, irmão Augusto, tudo bem? Bom dia, pastor Saulo, bom dia a todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus. E nessa manhã de sábado estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus. Tá aí o nosso irmão Augusto aí, que vai nos ajudar, né? E nós estamos agora estreando, irmãos, um nosso novo quadro, né? A gente fazer um quadro aqui, vamos estudar a Bíblia. E cada sábado nós vamos comentar um pouco, fazer um pequeno comentário sobre os livros da Bíblia, né? E o primeiro livro na qual nós vamos falar é a Bíblia, né? Você já parou para pensar, irmãos, da preciosidade do que é a Bíblia? A Bíblia, irmãos, irmão Augusto, ela demorou para ser concluída numa época, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela demorou para ser concluída mais ou menos, dizem os historiadores, né? Aquelas pessoas que estudam a Bíblia, né? Ela foi escrita no período de mais ou menos de 1.700 anos para ser construída, né? Na verdade, a Bíblia, ela é constituída de 66 livros, né? 40 autores diferentes, 40 autores diferentes. E nesses autores, uns foram médicos, doutores da lei, reis, profetas, sacerdotes, né? Que mais que a gente pode? Boiadeiro, homem simples, né? Olha só, e Deus usando cada um para escrever a Bíblia, né? É muito legal isso aí, né? E a Bíblia, irmãos, ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento ele tem 39 livros, né? Que vai de Gênesis a Malaquias. E o segundo livro, e a segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse, né? Então a Bíblia está aí, irmãos. A Bíblia, nós, os cristãos, nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus contida, né? Embora haja muitas oposições, né, Augusto, quanto à palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, muitas pessoas enxergam a palavra de Deus como um livro de mito, de fábula, né? Mas a verdade é que a Bíblia ela tem essa particularidade, né, de gerar fé em nós, não é verdade? De gerar fé em nós. Então nós vamos estudar a Bíblia, irmãos. Essa é uma pequena introdução. Todo sábado aqui nós iremos estudar os livros da Bíblia. Eu fazer pequenos comentários sobre os livros da Bíblia, né? Vamos começar de Gênesis e assim a gente vai até terminar, né? Para que você possa entender, ter uma noção do que a Bíblia diz, do conteúdo dos livros, qual é o tema, qual é a mensagem que esses livros têm a nos passar. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos agora para a segunda parte do programa, né? Que é as parábolas. Nós estamos, irmãos, quase todos os sábados aqui, de vez em quando aparecem uns convidados especiais aqui, mas nós estamos aqui em cada sábado, né, estudando as parábolas, né, de Jesus, né, que são histórias na qual Jesus conta para ensinar algo, né? O que é uma parábola, irmãos? A parábola, ela é uma figura na qual Jesus utilizava muito, né, Augusto? Ele pegava coisas do cotidiano das pessoas e transformava aquelas coisas do cotidiano aplicava no reino espiritual. Ensinava coisas espirituais para o povo entender através de simples fatos ou histórias na qual ele contava, histórias até que muitas vezes as pessoas conheciam, e na qual ele tirava uma lição prática naquilo, né? Como que você define a parábola assim? Como que você... A parábola é uma lição de Jesus para, digamos, naquela época, para aquele povo que não entendia muito sobre o reino de Deus, e ele explicava através, como o semeador, era uma parábola. Sim. Da agricultura, como viver na agricultura
pregando o reino de Deus, como o semeador que saiu a semear. E as parábolas era para que a pessoa entendesse de uma forma prática no dia a dia o que representa o reino de Deus sobre a vida dela nos dias de hoje. Sim. Então nós temos que trazer para os dias de hoje o que Jesus quer falar comigo nessa parábola. Sim. Porque você comentou sobre a Bíblia, é um tesouro que a humanidade tem, porque ela foi escrita em 3 línguas diferentes. E para a gente entender isso, para chegar até nós aos dias de hoje, ela teve muitas traduções. Sim. Por isso existe muitos conflitos de entendimento, por realmente não entender o original. Isso. E temos que entender o original para trazer para os dias atuais. E às vezes as pessoas não querem buscar ter trabalho em conhecer o original, por isso prefere discutir. Eu prefiro entender Deus da forma original, entender as parábolas para que eu aplique na minha vida. E com aquilo eu entenda o reino e a aplicação de Jesus para a vida das pessoas. Isso mesmo. E o grande problema nosso, Augusto, nessas questões que você estava mencionando, é que muitas vezes nós colocamos, né, a nossa tradição, a nossa tradição religiosa para interpretar a Bíblia, né? E muitas vezes, irmãos, as nossas tradições, ela nos afasta daquilo que a Bíblia realmente nos quer dizer, né, Augusto? Não é verdade? Então é complicado, né? E aqui, nessa parábola, é uma parábola conhecida, quem nunca ouviu, né, pastor? Pastor, ó, conseguimos. Quem nunca ouviu, né, Augusto, assim, uma mensagem sobre o bom samaritano? É uma mensagem bem conhecida. E falar do bom samaritano eu até ouvi uma mensagem, a pessoa falou assim: irmão, como tá difícil os bons samaritanos. Sim. Mas é algo que a gente aprende muito nessa parábola. Sim. Jesus fala de uma forma simples o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, a prática do reino de Deus, né? E você, irmão, que está nos assistindo, você também pode estar comentando aqui também no nosso programa aqui, né? Aqui nos comentários, nós ao devido tempo, nós estaremos comentando também, né? O nosso irmão Antônio Custódio, Deus abençoe o irmão Antônio, ele é da Igreja Evangélica Quadrangular, Jardim Maria Amélia, Jacareí, Deus abençoe. Obrigado pela companhia aí, tá bom? Então vamos lá. A parábola do bom samaritano, irmãos, ele está registrado no livro de Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. E aqui, então, Lucas, ele vai começar a contar o contexto dessa parábola. Por que Jesus contou essa parábola, né? E aí, está aqui. Certa ocasião, um perito da lei, ou um entendido da lei, ele levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou. Então a gente vê aqui que a intenção dele não era aquela dúvida sincera, era uma dúvida para colocar Jesus à prova. Todo e todo tempo eles queriam colocar Jesus em uma situação desagradável, né? E aí ele pergunta: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Simples, né? Jesus pergunta isso para Jesus. Aí Jesus fala, né? O que está escrito na lei? Ou seja, quando a Bíblia se refere à lei, quando o Novo Testamento se refere à lei, irmão, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? Porque na época de Jesus não tinha Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, um dos nomes, né, que o Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia tinha, era referido como lei. Então, o que diz a Bíblia? Contemporaneizando para o dia de hoje, né? O que fala a Bíblia, né? O perito, como que você lê? Ele respondeu, perito: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, né? Aí disse Jesus: você respondeu corretamente.
faça isso e viverá. Acabou. Pronto. Olha só, então você respondeu. Ou seja, você já sabe a resposta. Então faça isso, o que está faltando? Aí Jesus está mostrando para ele assim, sabe o que está faltando em você? Olha só o contexto. Irmãos, nós temos que aprender a analisar a Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Olha só, Augusto, o que está acontecendo aqui? Ele ama o seu próximo como a si mesmo. E Jesus fala, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, você tem a teoria. A teoria sua tá boa, tá ótima a teoria. Você tem estudo, você tem teologia, você tem conhecimento das sagradas letras. Você conhece tudo sobre a lei. Estou vendo que você conhece. Resumiu bem a lei. Faça isso e viverá. Né? Faça isso e viverá. E olha só, irmão, né? E olha só o que acontece aqui. Mas ele, verso 29, querendo justificar-se. Por que ele estava querendo justificar? Porque ele estava sentindo falta da prática, né? Porque olha só a pergunta que esse perito da lei faz: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Então olha só, irmãos, olha só, vamos estudar a Bíblia, vamos pensar. A primeira pergunta, vamos falar a diferença entre a primeira pergunta e a segunda pergunta. A primeira pergunta ele faz para colocar Jesus à prova, para ver se Jesus sabe ou não sabe, né? E tem pessoas assim, né, Augusto, na nossa vida, né? Que fazem perguntas para nós. Ele chega para você e faz a pergunta para você: Augusto, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele já sabe a resposta. Sabe? Tem pessoas que são assim, irmãos, que fazem a pergunta para provocar a gente, não é verdade? Já conhece a verdade. Já conhece a verdade. Na verdade, o que eles querem? Eles querem colocar a nossa pessoa em uma situação... Quer constranger a pessoa. Quer constranger a gente. É isso mesmo. Quer constranger, né? Aí, só que essa segunda pergunta, mas quem é o meu próximo? Já não é assim. Já não é uma pergunta oriunda da intenção de provar Jesus, porque eu acho que Jesus pegou ele de jeito, né? Já faltou alguma coisa aí. Já faltou alguma coisa. Mas quem é o meu próximo? Inverteu a pergunta. Inverteu, mas quem é meu próximo? Né? Quem é meu próximo? Aí aqui é interessante, irmãos, o que acontece aqui? É que Jesus, esse perito da lei, eu acho que é a primeira vez na vida dele que ele aplica a lei na vida dele. Porque o que acontece muito, Augusto, é o seguinte: é que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os ensinamentos do Senhor na igreja, aqui na internet, aqui na rádio, né, no YouTube, né, nas redes sociais, e muitas vezes a gente aplica a palavra de Deus na vida dos outros. Não é isso que acontece? É verdade, pura verdade. A gente aplica na vida dos outros. Só que a gente não aplica na nossa vida. Aqui, irmãos, aqui eu tenho uma ligeira desconfiança que esse perito da lei falei: peraí, mas quem é meu próximo? Será que eu estou fazendo isso? Né? Porque falar que ama a Deus é fácil, né, Augusto? Viver a prática é outra coisa. É outra coisa, né? Falar que ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, é fácil. Mas a prova, e João vai escrever isso na sua carta, que a prova que nós amamos a Deus, qual é a prova na qual as pessoas veem que eu e você amamos a Deus? Quando eu amo o meu próximo? Quando você ama o seu próximo. Você expressa o amor de Deus. Você expressa o seu amor a Deus. E João até diz: como que você me diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão? Está mentindo. Você está mentindo. E você está mentindo para você mesmo. Não é verdade? Isso é verdade. Você está mentindo para você mesmo. Então a pergunta, irmãos, que não quer calar, o irmão Claudinei aqui, Deus abençoe o irmão Claudinei, o irmão Bruno também, um abraço, irmão Bruno. Podem comentar aqui que a gente lê aqui, viu? Nós vamos ler as suas mensagens aqui. A pergunta que não quer calar, Augusto, e que muitas vezes as pessoas perguntam é: o que é amar?
Para mim é sentir a dor do outro. É eu me pôr na situação do outro. Compaixão. Compaixão é você saber a necessidade do outro. E ali é você estar expressando o amor. Não é simplesmente falar, porque a palavra amor a gente ouve de vários sentidos. Mas a Bíblia, ela explica de outra forma. O amor no original é diferente do nosso amor que nós ouvimos aqui no nosso país. O nosso amor, ele tem um conceito, o amor na língua portuguesa, ele tem um sentido geral, para várias coisas, né? O amor no sentido original não é assim, né? Não, se você disser que ama uma pessoa no original, você está prometendo algo muito sério. Vamos dizer, dar um exemplo, casamentos antigos, se você falasse que amasse a sua esposa, você falou que amor era um contrato. Isso serviria como a tua palavra que não podia voltar atrás. Sim. Se você diz que ama a Deus, é amor que eu tenho que sentir a necessidade do meu próximo. Então isso é algo que eu não posso, digamos, fantasiar, eu não posso baratear isso. Isso não pode ser descartável. O amor é algo muito sério. É muito sério. Em prática, é algo que você não pode voltar atrás. Não é banal, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas banalizando, né? O conceito do amor, né? E é interessante que no original, irmãos, a Bíblia, né, na língua grega, que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. E a língua grega, ela tem 3 conceitos referente ao amor: o eros, o fileu e o ágape, né? O amor eros é aquele amor, né, da atração física, né? Você acha uma pessoa bonita, é o amor eros, né? O amor fileu é aquele amor da afinidade, da simpatia, né, da amizade, né? Então, quando você tem um amigo ou tem uma amiga, esse conceito de amor é o amor filéu, né? Mas tem um outro amor, que esse amor ele é referente ao amor de Deus, e amor na qual nós temos que expressar um para os outros, que é o amor ágape. Que o principal conceito do amor ágape é que é um amor que não busca os seus próprios interesses. Isso mesmo. Ele ama por amar. Então, o que acontece muitas vezes é assim, às vezes a gente confunde amor, né, com ajuda. A gente tem essa confusão, eu estou amando porque eu estou ajudando. Mas se você esperar algo em troca, então já não é amor. É interesse. É uma relação de interesse, né? O amor, irmãos, o amor bíblico, e esse é o amor que Jesus ele vai contar aqui, ele vai explicar quem é o próximo, como é amar o próximo através dessa parábola, né? Através dessa parábola, Jesus vai explicar quem é o próximo e como amar o próximo. Jesus vai responder essas questões. E o amor, irmãos, é o seguinte: a gente vai ver aqui que quando o bom samaritano ele ajuda aquele homem ferido, qual é o interesse que ele tinha? Nenhum, ele não vai ter interesse nenhum. E é esse o amor que nós temos que ter para as pessoas que estão sofrendo. Então a pergunta é: quem é o próximo? Né? O irmão Jair fez uma pergunta aqui. Irmãos, vocês acham que na igreja atual existem algumas pessoas como um sacerdote, um levita, na parábola do bom samaritano? Olha só, calma, Jair, nós vamos responder, calma. Nós vamos responder, né? Então o que acontece? Então ele querendo justificar-se, então ele faz essa pergunta querendo se justificar. Não, peraí, eu devo amar meu próximo. Ele quer aplicar essa palavra no seu coração, mas no intuito de se justificar, né? Não, eu amo meu próximo, né? Eu amo meu próximo. Ele quer aplicar a palavra, mas ele quer se justificar. E é isso que acontece às vezes, né, irmãos? Né, Augusto? Às vezes, Jesus, o pai, a mãe, o pastor, os nossos líderes, aqueles que estão acima de nós, colocam um dedo na ferida. E qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa atitude? Querer se justificar,
Não é assim que acontece? Isso mesmo. Às vezes ao invés de, não, eu estou errado mesmo, eu preciso melhorar, qual é a alternativa que nós muitas vezes fazemos? Quase todos os dias a gente faz isso, né? Nós fazemos isso, né, Augusto? Isso mesmo. Se justificar, né? Para tentar uma saída mais prática. Pá, né? Não fui eu. Foi fulano. Ciro, Isso mesmo. Se justifica para tentar achar uma saída. Sim, uma saída. Então vamos lá. E em resposta, olha só, irmãos, Jesus, ele é magistral. É por isso que eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. Né, Augusto? Jesus, ele é magistral demais, né? Porque olha só a forma que Jesus responde essa pergunta. Olha só os elementos, os personagens, né, que Jesus usa para responder essas perguntas. Olha só a situação. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. E estes lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, e deixando quase morto, né? Então essa estrada de Jericó a Jerusalém era uma estrada muito famosa, né? Se fosse contemporaneizar para o dia de hoje, seria a nossa Via Dutra aqui, né? Jericó, ele é mais ou menos parecido aqui com São José dos Campos, que Jericó era uma cidade próxima, né, de tudo. Então era uma cidade bem situada, né? Só que por ser uma estrada bem movimentada, né, porque era uma das estradas principais que ia até Jerusalém, então essa estrada, olha só como que Jesus, ele pega uma notícia, ele pega um fato que muitas pessoas sabiam, né? Interessantíssimo isso. E o homem foi assaltado. Era comum ser assaltado. Era um fato. Era um fato que acontecia, né? Acontecia. E esse homem, ele foi alvo de assaltantes. E eles tiraram a roupa, não só roubaram, espancaram e deixaram quase morto, né? Quase morto. Quase morrendo, quase moribundo, né? Então olha só, vamos analisar a situação dessa pessoa. Essa pessoa saiu da sua casa, ia até Jerusalém para negócios, né? E no meio do caminho aconteceu o mal. No meio do caminho aconteceu o infortúnio, né? Então uma das lições que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que hoje eu estou bem. Amanhã eu posso estar no lugar dessa pessoa que foi assaltada, espancada, né? Hoje nós temos dinheiro, temos condições de fazer uma compra, mas amanhã eu posso estar precisando de uma cesta básica, né? Ninguém sabe o dia do amanhã. Não estou dizendo, irmãos, que isso vai acontecer na sua vida. Não estou falando isso. O que eu estou falando, irmãos, que nós vivemos num mundo na qual coisas ruins podem acontecer e estão acontecendo a todo momento. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos, nessa pandemia, né, Augusto? Quantas pessoas, né, ficaram doentes? Quantas pessoas sofreram, estão sofrendo, né? A gente está aqui, a nossa irmã aqui pediu oração para o estado de Amazonas, né? Situação caótica, né? Do serviço público, sendo que o pessoal fala tanto mal da Venezuela, do presidente lá, Nicolás Maduro, e ele está ajudando. Olha só, ele liberou os oxigênios lá para ajudar o governador de Amazonas, né? Então você vê o sofrimento das pessoas, né? E é incrível como que tem pessoas que, já começando a responder a pergunta do nosso irmão Jailson, que não se compadecem disso, né? Porque aqui a gente vai ver pessoas que não vão se compadecer dele, né? Mas o que essas pessoas que têm essa dificuldade de se compadecer não sabem é que o mal que hoje está na vida de um pode acontecer na
vida dele. Não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. O que você tem a falar sobre esse infortúnio da vida, assim, do mal? Então, você acha que todo mundo... Não, ninguém é, né, blindado. As pessoas, ela acha que o mal, não, eu estou bem, não vai acontecer nada comigo. Só que você tem que lembrar que, como a Bíblia diz, que o mal, o inimigo fica a derredor, buscando a quem possa tragar. Então, o que nós temos que entender? O mal, ele vai estar sempre buscando uma brecha. Sempre buscando uma brecha. Sempre uma oportunidade. Para agir. Uhum. E ninguém é imune. As pessoas costumam dizer que eu estou na mão de Deus, você está totalmente isento aos problemas. Não tem como. Você vai ter problemas. Todos nós temos problemas. A diferença é quando você está com Deus, você vai ter saída para os problemas. Você vai ter uma base, né? Uma base. Uma segurança, né? Uma segurança. Porque assim, Augusto, você falando isso, o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente pensa que o fato de ir na igreja, já estou brindado. Não é isso que acontece? As pessoas pensam. Não é? Estou brindado. Eu aceitei Jesus como Salvador, não vou ficar mais desempregado, não vou pegar, eu não vou pegar o Covid. Irmãos, Jesus mesmo falou. O que Jesus falou? No mundo tereis aflição, né? Davi, o que ele testemunha no seu salmo? Que muitas são o quê? As aflições do justo. Muitas são. E muitas quer dizer, não tem como calcular. Não tem um limite. Não tem um limite. Mas o Senhor livra de todas, né? Eu fico pensando assim, né? Nessa situação desse homem que foi assaltado, espancado, eu fico pensando, Augusto, de pessoas que não têm fé em Deus, que não acreditam em Deus e passam por isso, por esse sofrimento. Como que faz? Não é desesperador? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que às vezes nos momentos mais difíceis é que vão encontrar Deus. Sim. Porque Deus tem seus meios de trabalhar. Sim. Quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, é conforto. É conforto. E aí o meu Deus, ele trabalha de uma forma diferente do homem. Sim. Às vezes, para me encontrar Deus, preciso da dor, como a Bíblia diz. E outros, vai pelo amor. Vai pelo amor. É a diferença, ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Pela dor. Mas tem que ir, porque só o Senhor é o caminho. E assim, em momento difícil, é preciso ter fé. Aí as pessoas querem fé, como nós já estudamos na escola dominical, elas acreditam em algo visível. Eu preciso ver para crer. Mas a fé ela é diferente. Você tem que pôr o pé sem chão. E o próprio Deus vai colocando o chão. Isso é fé. É você acreditar que o nosso Deus vai cuidando de tudo na frente. Sim. Aí você acredita que algo está acontecendo. Eu não preciso ver para crer. Bem-aventurado é o que não vê, mas crê. Pois é isso mesmo, né? Então nós não estamos imunes, irmãos, ao sofrimento. Não estamos imunes, né? Não estamos imunes ao sofrimento. Esse homem planejou uma viagem e no meio do caminho o mal aconteceu, atuou na vida dele. Aí o que aconteceu? Olha só, verso 31. Ele está lá, ferido, quase morto, né? Entre a vida e a morte. Esse quase morto é que essa pessoa está lá, deitada no caminho entre a vida e a morte. Aí o que acontece? Aconteceu que descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Em outras traduções está, passou de largo. Fingiu que não viu. Que não viu. Não é comigo esse problema. Esse problema não é meu. Vai atrapalhar
a minha vida, vai atrapalhar a minha rotina. Então eu vou passar de largo e vou embora. E o sacerdote, irmãos, olha só que coisa. Já respondendo a pergunta do Jailson, né? O sacerdote, irmãos, ele era, né, ou ele tinha, uma das atribuições do sacerdote é que ele era médico do povo. As pessoas, quando ficavam doentes, né, ele analisava as condições da pessoa para ver se a pessoa podia viver em comunidade de Israel ou não. Por exemplo, quando a pessoa pegava lepra, ele tinha que analisar se aquilo era lepra ou não, se podia ou não. Então ele tinha vamos dizer assim, uma autoridade médica no assunto. Então ele podia muito bem, ele tinha toda a capacidade de ajudar aquele homem. Isso eu estou falando numa esfera médica, sem falar da representatividade que ele tinha. Porque o sacerdote, ele era um representante de quem? De Deus, né? Então ele tinha o dever, vamos dizer assim, não era uma escolha, era um dever que ele tinha de ajudar aquele homem. Mas ele passou de largo, fingiu que não viu, fingiu que não era com ele, fingiu que aquele compromisso que apareceu ali, isso não é para mim, né? Então, irmãos, nós como igreja, quantas vezes nós fechamos os olhos para aqueles que estão sofrendo? Porque hoje, quem é o sacerdote santo da terra? O apóstolo Pedro fala, é a igreja. Todos nós. Todos nós. Se você é crente, remido, né, salvo em Cristo Jesus, se você diz, eu sou crente, vou morar no céu, então você tem um dever de representar Deus na vida das pessoas. Você é representante de Deus. Então faz parte do nosso dever expressar o amor de Deus ao próximo, expressar o amor de Deus àqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão espancados no meio do caminho, né? E voltando a falar do mal, né? Falando sobre as coisas mal, aqui o que aconteceu aqui foi um roubo e um espancamento. Mas às vezes a gente pode sofrer o mal na família, né? O divórcio, né? Às vezes a gente pode sofrer um golpe, né? Do sócio. Então o mal vem. E nós, como pessoas que estamos assistindo isso, nós temos que ter uma posição, né, Augusto? Isso mesmo. Nós não podemos viver só na teoria, porque a teoria é muito bonito, né? Isso tudo aqui que nós estamos falando é teoria. Nossa, que bonito, eu quero ser que nem o bom samaritano. Mas vai ser bom samaritano para você ver. Depois a gente vai estudar o bom samaritano e você vai ver quem era esse homem samaritano, né? Então se esperava o quê? Qual que era a lógica? Que o sacerdote ajudasse aquele homem. Isso mesmo. Essa era a lógica. Mas não aconteceu. Ele passou de largo. Achou que não era com ele. Achou que o problema não era dele, né? Como diz o pessoal, eu vou usar esse termo, que se lasque, problema dele. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós não ajudamos as pessoas pelo simples fato da pessoa não ter nada de vínculo com a gente? É o que está acontecendo aqui. O sacerdote passa de largo, o representante de Deus passa de largo. E quantas vezes, irmãos, nós como igreja, nós passamos de largo? Não é verdade? Quantas realidades. É uma das coisas assim que eu acho que é muito assim, Augusto, contraditório, o pessoal dizer que nós somos 35 milhões de evangélicos nesse país.
Nós somos 35 milhões de evangélicos. Hoje nós temos um certo prestígio, um certo poder de eleger pessoas para cargo político. É por isso que na época de eleição eles vêm até a igreja pedir voto. Isso que é verdade. Mas o que eu não estou vendo acontecer, irmão, é essa transformação social, porque o evangelho ele tem esse poder, irmão. De onde ele chega, ele transforma a vida da pessoa por completo, né, Augusto? A vida, a região, a cidade. Na cidade, dentro de casa. Dentro de casa. Né? É muito bom, por exemplo, nós vemos testemunho. Antigamente a gente via muito isso, né? A pessoa bebia, fumava, a pessoa roubava, a pessoa adulterava. A pessoa era a pior estirpe do mundo. Aí Jesus entrou na vida dela. O que aconteceu? Jesus transformou a vida dela. Transformou a vida dela. Aí a família toda via a mudança nele. Nossa, você passou por isso, né, Augusto? Isso aconteceu na minha vida. Aconteceu na sua vida, né? Quer contar um pouco do que aconteceu? Só para vocês entenderem como que é a ação do evangelho na vida da pessoa. Como que foi, Augusto? Aos meus 14 anos, eu vivi uma vida de alcoolismo mesmo. Alcoolismo. Na minha casa. Você teve contato com alcoolismo. Alcoolismo, então era bebida mais forte, não era as bebidas mais leves. Sim. E isso, para entrar, foi nas brincadeiras de jovem ali, você achando que era normal e as coisas foram acontecendo. Teve um certo ponto, aos 16, 17 anos, que aí os meus pais já estavam percebendo aquilo. E aquilo não tinha mais volta. Quanto mais você se aprofundava, você via que era um poço muito profundo. E aí veio o cigarro. Aí vai. E eu morava numa cidade do estado do Piauí, muito distante. Mas mesmo assim, o que era mais próximo de mim era a bebida e o cigarro. Graças a Deus que, por ser tão distante das grandes cidades, não tinha acesso as drogas. A outras drogas mais fortes. E com isso eu fiz minha mãe e meu pai sofrer muito, porque isso para a família gera... Eu era um descartável para a sociedade. Olha. E ninguém vai apostar numa pessoa alcoólatra, numa pessoa que tem esses problemas, que tem vício. Então, eu sei o que é um alcoólatra hoje. Passar na rua ou estar sentado e ninguém olhar para ele. Porque eu vivi aquilo. Meu Deus do céu. Eu dormia em um bar uma noite. Só. E eu sei que meus pais sofreram muito com aquilo. E hoje a minha mãe, graças a Deus, ela serve a Deus. E meu pai também. Glória a Deus. É emocionante, irmão. Olha só o que o evangelho faz, né? Olha só. Hoje o Augusto é uma bênção lá na nossa igreja. Ele é uma bênção, está aqui comigo hoje na rádio aqui. Irmãos, irmão, você vê, o evangelho faz isso, e é assim, irmãos. Às vezes a sociedade, né, e até a própria igreja, Augusto, né, a gente não dá valor, né, entra um bêbado na igreja, o que muitas pessoas fazem? Sai de perto. Sacerdote, né? A gente entende porque aquilo é constrangedor. É constrangedor. Eu vivi aquilo e hoje, graças a Deus, o evangelho trouxe para mim os dois lados. Olha. Eu consigo ver o outro lado e sentir o que o outro está sentindo. Olha só. E Deus me deu essa oportunidade de conhecê-lo. Te conhecer. E como que foi? Teve um processo muito difícil. Sim. Não foi assim tão fácil. Eu me libertei da bebida e amanhã estou servindo a Deus. Não foi. Você imagina isso. Não foi. Eu, dos 16 aos 17, aos 18 anos, eu cheguei em São José dos Campos. Com 17 anos e 6 meses. E é o primeiro algo que veio, que a minha mãe falou comigo até hoje, que eu lembro, ela vai lembrar se ela assistir. Augusto, traz para mim um presente, quando você vier de São Paulo. Aí eu falei assim, que presente? Para de beber e fumar. Olha. Isso foi uma palavra que marcou, irmão. Olha isso marcou na minha vida. Então aquilo, sempre que eu observava a bebida e o cigarro, eu tinha um compromisso. Eu falei, minha mãe pediu um presente, nada material, nada que eu fosse conseguir aqui,
levasse para ela de volta, mas ia deixar ela feliz, né? Aquilo para ela seria uma felicidade, porque eu fiz muito sofrer, eu reconheço isso. E aquilo, eu vim para a cidade de São José dos Campos com 18 anos, então de cara eu parei com o cigarro. No caminho eu lembro que eu comprei uma carteira de cigarro por nome Derby. Quem é fumante lembra. Derby. E eu cheguei em São José dos Campos, trouxe ainda uns 6 cigarros, eu lembro muito bem como eu parei. E eu joguei num terreno baldio, demorou 1 dia, 2 dias, irmão, a vontade de fumar. Abstinência, né? Só que São José chove muito. E quando eu cheguei lá, já não existia mais o cigarro, então ele tinha chovido e molhou. Eu fui buscar de volta. Olha. Porque a vontade, mas ele estava molhado. Então eu falei, já não vou mais querer. E passei 1 dia, 2 dias. Eu sei o que é difícil parar de fumar. Eu sei, não é fácil. Como não é fácil alguém parar de usar droga e parar de beber. Não é uma coisa assim. Mas isso para mim existia. Eu preciso levar para meus pais, sabe? Retribuir para eles um pouco do que eu fiz eles sofrerem. Pelo menos parando com isso. Compensar, né? Compensar. E parei, 18. Aí eu comecei a trabalhar com 18 anos. E aquilo foi dando para mim mais uma liberdade. Em casa eu me sentia preso, eu queria buscar liberdade nisso. Eu preciso sair, eu preciso me divertir. Só que isso não é uma diversão. Você consegue se divertir de outras formas. Quando você tem a sua liberdade, trabalhando, você sabe se divertir sem precisar de cigarro, sem precisar de bebida. Eu fui aprendendo. Porém, a bebida ainda continuava. Menos, porque eu sei que a minha mãe dizia, o mundo ensina. O mundo ensina. E aí você se põe numa cidade grande, você tem uma responsabilidade na casa de parentes, e você precisa, é o único abrigo que você tem. Se você voltar para onde você veio, eu não queria, da mesma forma que eu vim. Eu sempre pensava, eu não posso voltar do jeito que eu saí, eu tenho que voltar diferente. E com 18 anos, 19, trabalhando, 20, 24 anos eu casei. E aí a minha vida mudou aí. Quando Deus preparou para mim um casamento. E aí veio uma responsabilidade a mais. Eu preciso ter uma responsabilidade a mais. E automaticamente, com o casamento, Deus foi me mostrando que eu era o líder da minha casa. Uma responsabilidade, eu precisava ter uma responsabilidade de esposo. E aquilo, automaticamente, precisa sair algumas coisas da sua vida. Porque senão você não vai ser responsável. Certo. Algumas coisas vai atrapalhar. E em 2015, depois de casado, saí de São José dos Campos, fui para uma cidade chamada Atibaia, e lá eu tive um encontro com Deus. Uau! Sem nenhum parente por perto, sem nenhum conforto, só eu, o trabalho e a minha esposa. E aí apresentaram Jesus para mim, e eu conheci um Deus que transforma, que cura e que liberta. Ele foi tirando aos poucos as coisas que me viciava. E quando eu cheguei em Jesus, eu cheguei limpo. Eu cheguei limpo do cigarro, eu cheguei limpo da bebida e com uma família para apresentar para Deus. Olha que bem. E então, ali, a libertação começou antes, então. Antes de me converter. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa, né? Não tive trabalho nenhum de parar de beber e de parar de fumar. Vou aceitar Jesus para parar de beber. Não foi isso. Porque geralmente é assim que se pensa, né? Tinha um trabalho, Deus fazendo na minha vida, de libertação dessas substâncias que vicia. E quando eu cheguei para Cristo, aí eu conheci Deus que trabalhava na minha vida. E tinha um propósito e um plano na minha vida. Como tem na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Vocês que estão aí assistindo, que... eu sei que existe viciados, existe pessoas alcoólatras, que fala assim, mas é tão difícil de parar. Mas se você der a oportunidade para Jesus trabalhar dentro do seu coração, Ele vai preencher esse vazio que você quer preencher. Que bebida, que droga não preenche. Mas Jesus preenche. E Ele vai dando sabedoria e fortalecendo a tua vida espiritual. E você vai ver que nada disso é necessário para a sua vida. Porque Cristo faz toda a diferença. Amém. Amém. É isso aí, irmão. Tá vendo como que o Evangelho transforma? O Evangelho transforma, irmãos, né? E hoje, olha só, Augusto é um homem honrado, né? Tem o seu negócio lá no bairro lá, né? No nosso bairro lá do Jardim Mariana. Então é uma bênção, né? É uma bênção. E quem diria
que alguns anos atrás, se eu visse o Augusto, eu sou sacerdote, né? E eu visse o Augusto naquela situação, né? Caído no bar, o que eu ia pensar? Mais um, né? Mais um que vai morrer de cirrose, mais um que está causando dor, né? Mas nós não temos que ter esse olhar, o olhar do sacerdote, nem o olhar do levita. Nós temos que ter o olhar do bom samaritano. Não importa, eu vou ajudar ele. Quem sabe amanhã ou depois da manhã ele vai se recuperar e vai servir ao Senhor, né? É esse olhar que nós temos que ter, que Jesus está mostrando para a gente aqui, irmãos. Continuando, o sacerdote foi lá e passou de largo. Aí vem um segundo personagem, né? Vem um segundo personagem, verso 32. E assim também um levita, que quando chegou ao lugar e o viu, passou de largo, passou para o outro lado, né? Então veio o levita. O levita, irmão, o levita, quem era o levita? Né? Hoje a gente vê, né? Algumas pessoas, né, na internet, né? O Jailson, ele sabe muito bem disso. Eu sou levita. Que aí a pessoa vincula a palavra levita, o cargo levita, com o ministério de louvor. É isso mesmo? Não é? O que é então? Explica pra gente. O que é um levita? Vai. Falar de levita nos dias de hoje. É até difícil você achar alguém da tribo de levita hoje. Porque se intitular levita, eu acho que é algo muito sério. Porque o levita, ele cuidava dos utensílios sagrados, cuidava do templo. Não era só louvor? Não era só louvor. Não. Era... Eles nem trabalhavam fora, eles tinham que cuidar de tudo. As outras tribos que traziam o sustento para eles. Então hoje, para se intitular levita, eu acho... Tem que ser da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Por quê, irmão? Só para os irmãos entenderem o contexto histórico aqui, né? A gente brinca, mas é verdade. Às vezes a gente se intitula as coisas e a gente não sabe o conceito. A história daquilo que a gente quer se intitular, né? Quem era o levita, irmão? O Levi, ele era filho de Jacó, né? E o que acontece? Na história de Israel, cada filho de Jacó virou uma tribo. São as 12 tribos, né? Essas 12 tribos configuram, né, a nação de Israel. Então Israel, ele é constituído dessas 12 tribos. Aí o que aconteceu? Quando Moisés libertou o povo do Egito, né? E Moisés, ele era descendente de Levi, né? Então, primeiro, levita está relacionado aos descendentes de Levi. É a família de Levi, levita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte, que quando Deus ele organiza a nação de Israel, ele seleciona uma tribo para prestar um serviço sacerdotal. Então todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. É bom frisar isso. Então quando nós lemos fulano era sacerdote, ele era da tribo de Levi. Tinha um parentesco, um elo de parentesco, né, com Arão, né, com Levi. Então qual era a função da tribo de Levi? Foi o que o Augusto mencionou aqui. Não era só louvar a Deus, né? Não. A função de um levita era de auxiliar o sacerdote nos serviços sagrados. Então o sacerdote tinha que fazer o sacrifício. Quem é que preparava o cordeiro? Quem era que colocava fogo no altar? Quem é que preparava os pães? Quem é que recebia o povo para o culto, né? No culto a Deus, no templo, no tabernáculo? Eram os levitas. Mais ou menos, contemporaneizando o dia de hoje, é como se os nossos diáconos, né? Os diáconos, quem serve a Deus como diácono, assim, contemporaneizando, na época do Antigo Testamento e na época de Jesus, ele era um levita, né? E eles não poderiam ter sustento próprio. Eles não poderiam, por exemplo, ter mercadinho. Eles não poderiam criar coisas. Por quê? Porque na estrutura que Deus colocou em Israel,
né, as 11 tribos tinham, né, que selecionar uma parte da produção, e essa parte era chamada de dízimo, e esse dízimo era depositado em Jerusalém no templo. Por quê? O que eles faziam com aquele dinheiro? Uma das funções do dinheiro do dízimo era de sustentar os levitas e os sacerdotes, né? De ajudar, segundo, de ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos, né? Então, olha só, tinha toda essa questão social também. Então, só para os irmãos entenderem o papel de um levita, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu sou levita, então a gente tem que perguntar quem é o pai, quem é a mãe, Qual é a raiz, né? qual é a raiz que ele tem, biblicamente, mano. Nós estamos falando aqui biblicamente, né? Biblicamente, essa questão do levita, né? Só que esse levita, como auxiliar, ele também tinha o dever de ajudar aquele homem. Sim. E ele não ajudou. Fingiu que não era com ele. Fingiu que não era problema dele. Aí olha só, irmãos. Quem que Jesus... Então, respondendo a pergunta do Jailson, né? Irmãos, vocês acham que a igreja atual existe algumas pessoas como o sacerdote e o levita nessa parábola? Tem? Os sacerdotes são todos nós. Sim. A igreja inteira é o sacerdote, como você falou, sacerdócio santo. Sim. E isso que você acabou de explicar. Como levita, ele louva muito bem. Então ele está ali louvando só. Auxiliando, né? Auxiliando. E se titular como levita tem mais coisas. Tem que ser um pouquinho a mais do que só louvar. O levita, ele desmanchava o tabernáculo, eles levavam. E até a divisão das tribos, ele ficava no centro da divisão. Porque eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Então, era algo que os levitas tinham muito trabalho a ser feito. Tinha muito trabalho até. Mas, respondendo a pergunta, você acha que tem hoje pessoas que estão numa situação de sacerdote, de levita? Como é que é a pergunta? Existem algumas pessoas como sacerdote, na igreja atual, existem algumas pessoas que tomam a mesma atitude do sacerdote e do levita aqui nessa parábola? Sim, tem, né? Hoje, claro que tem, né? A igreja, vamos dizer que a igreja, ela ainda tem algumas pessoas que fazem por aparecer. Existe uma diferença, por exemplo, você cuidar do bom samaritano, às vezes uma só palavra não é nada material. Uma palavra de ânimo, de incentivo, a igreja tem papel de fazer como sacerdócio. E louvar a Deus, isso aí é a obrigação de toda a igreja. Vai se intitular como levita, alguns se titulam, mas tem que louvar em espírito e em verdade. Adorar a Deus, somente a Deus. Somente a Deus. E isso que a gente tem que entender, porque não fazendo por aparecer, eu vou ajudar o irmão lá da rua, mas eu preciso falar que eu estou fazendo. Isso não precisa ser feito. Colocar na rede social. Não. Você pode divulgar o trabalho da igreja, porém não ter um nome. As pessoas, a igreja está fazendo, então a igreja está fazendo um trabalho, não uma pessoa. Sim. A igreja de Jesus faz um trabalho. Agora, por exemplo, assim, pensando assim, se a pessoa tem, por exemplo, é uma pessoa de influência, eu sou uma pessoa de influência e tal, faz parte, a pergunta faz parte do amor ao próximo eu usar uma influência minha para ajudar o próximo? Tipo assim, eu estou ajudando porque eu quero influenciar as pessoas a fazer o mesmo que eu faço. Isso é se aparecer ou não? Não. Não é, quando né? aquilo não tem nenhum retorno e a gente não está vendo algo em troca, isso é graça. Isso é graça, né? É verdade, né? Isso porque, é graça. Você está entendendo? Porque assim, ontem uma irmã levantou uma polêmica ontem na rede social que eu achei muito interessante. Ela estava, por causa da situação lá de Amazonas, questão do oxigênio, muitos artistas estão doando, né, tubos de oxigênio lá para Amazonas, né? Lá para Amazonas. Até a nossa igreja está entrando nessa campanha até. Aí que acontece? Essa irmã colocou nas redes sociais dela o seguinte: e os artistas gospels? Por que eles não estão ajudando? Né? Aí tipo assim, existem muitas pessoas que vão pro lado ruim da história, né? Mas não ajuda, tem que ajudar, e não sei o que e tal. Por outro lado, eu penso assim,
Aí tem uma segunda vertente que diz, não, mas o que uma mão direita faz, Jesus falou isso, né? O que uma mão direita faz, a esquerda precisa saber. Mas aí eu pensei nessa terceira alternativa. E se eu usar a influência que eu tenho na sociedade, porque pessoas me seguem, pessoas veem o que eu publico, pessoas veem o que eu faço, o que eu falo, né? Será que eu não poderia usar essa influência para ajudar eles também? Claro. Como que você vê essa questão? Existe os dois lados. Quando você vê um país ajudando a gente, isso é maravilhoso. Mas sem ter uma outra visão de interesse. Eu tenho essa capacidade de ajudar com a influência? Maravilha, isso é benção. E isso você leva a oportunidade para pessoas que não têm oportunidade de ouvir, de ver, ou de ter algo, aquilo que está precisando na hora. E você, com a sua voz, você consegue alcançar algumas pessoas que conseguem ajudar. Aí você entra numa questão interessante. Se alguém chegar no empresário, pedir para ele algo de um valor, ele não vai te ajudar de cara. Não. Você pediu para a pessoa, mas se você conseguir chegar no coração de um empresário e falar para ele sobre uma situação que está acontecendo, aí vai. Ele vai ajudar. Ele ajuda. Porque você precisa chegar ao coração das pessoas. Mas para isso não precisa interesse nenhum. Ele vai ajudar, ele nem sequer quer saber. Você atingiu o alvo dele. Não precisa, ele falou assim, eu ajudo sim, acabou. Acabou. Por quê? A graça de Deus chegou até ele. Isso, com muitas pessoas têm essa influência de chegar a outras pessoas. Isso é lindo, maravilhoso. Em ajudar outro, por quê? Através da oportunidade, alguém pode ajudar outro dessa forma. Faz uma ponte, né, entre a necessidade e aquela pessoa que tem condição de resolver aquela necessidade, isso. Né? E muitos corações são tocados. Não. O levita, ele deveria fazer essa ponte, né? Não é não? Porque como o levita ele era auxiliar do sacerdote, né? Ele deveria fazer essa ponte. E tinha toda a condição de falar, calma aí, o sacerdote passou aqui, mas tem outro sacerdote que ajuda, né? Eu conheço pessoas que ajudam. E se a gente chegar na pessoa, fulano está passando, está aqui, eu ajudo, tal. É isso que você falou. Na primeira vista, por que é difícil conseguir dinheiro do empresário? Porque o empresário, né, ele tem o seu dinheiro, ele tem... A gente pensa no empresário, é aquela pessoa que tem dinheiro mesmo, né? Dinheiro. Ele, assim, ele já está acostumado a ser prevenido de pessoas que querem ter um relacionamento por interesse. Não é não? Sim. Ele é tipo assim, gato escaldado, né? Opa, tal. É bem isso que você falou mesmo. Você falou uma coisa muito interessante. Mas se alguma pessoa conseguir tocar no coração dele, e ele ajuda mensalmente, não é verdade? Aí ele não vai ter dificuldade de, opa, tô vendo que o trabalho é sério. Isso. Não é verdade? Isso ele faz sem nenhum fins lucrativo. Sim, não, ele faz por fazer mesmo, né? Às vezes as pessoas acham que chegar até certa pessoa para ajudar, ele tem a obrigação. Não, é impor. Tem gente que impõe, né? Você tem que chegar e contar a situação e ele sentir aquilo que vale a pena. A mensagem tem que chegar ao coração, da forma mais sensível. Sim. As pessoas às vezes Inverte. E se soubesse chegar de uma forma mais delicada, eu tenho certeza que teria muito mais ajudas. Pois Porque no nosso país tem pessoas que conseguem ajudar. Tem que saber falar a mensagem correta e direcionar corretamente. Isso mesmo. É isso mesmo. É a coisa... Irmão, você está vendo, irmão? Quantas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não reflete? Olha quanta coisa, irmãos. Quanta coisa a gente está refletindo aqui no texto do bom samaritano. Aí quem que aparece agora? O nosso herói. O herói da história. Olha só. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava um homem. E quando viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. Quem era o samaritano? O samaritano não era o nome dele, irmãos. O samaritano era um povo. Vou contar a história do samaritano para vocês.
lá atrás, lá no Antigo Testamento, para quem não está acostumado com a história bíblica, Israel era 12, lembra que eu falei que Israel era 12 tribos, né? Aí veio o tempo dos reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, e veio o quarto rei, Roboão. Aí teve uma crise lá, porque o povo estava achando que os impostos estavam muito altos. Então eles estavam pedindo, olha só, irmãos, esse negócio de reforma tributária não é só o nosso problema, faz tempo que o povo reclama. Queria uma reforma tributária. E Roboão não aceitou. E por Roboão não ter aceitado, o reino de Israel se dividiu. Ficou 2 tribos, né, no reino do sul e 10 tribos no reino do norte. Essas 10 tribos ficou conhecido como Reino do Norte, Israel ou Efraim. E o reino do sul, onde ficava Jerusalém, ficou conhecido como Judá, né? Aí o que aconteceu? No ano 726 antes de Cristo nascer, a Assíria, o Império Assírio, invadiu a terra de Israel, as 10 tribos, conquistou as 10 tribos, e os judeus foram exportados, ou seja, eles tiveram que sair da sua terra, alguns ficaram. E a Assíria trouxe pessoas de outras nações para essa terra. Pessoas de outras nações para essa terra. E nessa mistura, né? Nessa mistura de pessoas de outras nações, eles começaram a se relacionar, a se casarem. Aí que surgiu, né? Os samaritanos. Então, no Novo Testamento, a gente começa a ver uma inimizade, uma briga entre judeus e samaritanos, porque o judeu, ele olhava o samaritano como uma pessoa que perdeu o laço lá atrás, e perdeu a comunhão com Deus lá atrás. É como se fosse um desviado. Tá vindo um desviado aí, desviadão, né? Então era uma briga constante. Para os irmãos terem uma ideia de como que era uma briga constante, irmãos, olha só, é que aqui a gente não pode mostrar o mapa. O mapa de Israel era o seguinte: Jerusalém, Samaria e aqui em cima a Galileia. Quando um judeu ele saía da Galileia para ir para Jerusalém, ele não passava pela Samaria, ele contornava. Aí a gente vê lá, João capítulo 4, quando Jesus ele vai conversar com a mulher samaritana. João ele começa o capítulo dizendo o seguinte, né? Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque não era costume, tinha uma alma. Num objetivo espiritual era. Mas, num sentido cultural, nenhum judeu passava por Samaria. Ia pela fronteira, né? Então, quando João fala assim, era necessário passar por Samaria, o leitor de João diz, nossa, mas ele teve coragem de ir para Samaria. Por que ele foi para Samaria? Porque tinha uma alma, a mulher samaritana. Então, olha só, irmãos, esse era o contexto cultural da época. Agora você imagina um sacerdote, esse perito da lei, ouvindo essa história, Augusto. Ouvindo essa história, a parábola. Quem foi o herói que se compadeceu daquele homem moribundo, daquele homem que estava sofrendo? Fala você, perito, né? Samaritano. E olha só, irmãos, a primeira qualidade, esse samaritano, ele passa, vê aquele homem morto. Qual foi o primeiro sentimento que ele teve? Piedade. Ajudar. Compaixão. Ele pegou, o que é compaixão, irmãos? Compaixão é você pegar a dor do outro e trazer para si. E esse era um sentimento que Jesus tinha muito. A gente vê Jesus olhando para aquela multidão. Eu acho muito bonita essa passagem em Mateus, que Jesus olha para a multidão e Mateus escreve assim: Jesus, movido a íntima compaixão, ele orou, Senhor, manda obreiros para a seara, porque a seara é grande, porque esse povo anda como ovelhas que não tem pastor. A gente não está acostumado com a figura do pastor, mas assim, na época de Jesus era muito comum você ver pastores levando ovelhas,
Não estou falando de pastor de igreja, irmãos. Estou falando de pastor de ovelha mesmo, né? Então, a ovelha, irmãos, é um animal muito dependente. Ela não tem instinto. Ela é totalmente dependente do pastor. Agora, você imagina uma ovelha sem pastor. Ela ia sofrer, ela não ia nem comer. Ela ia sofrer de fome. Porque ela precisava do pastor, né? Ela precisava do pastor. Então, quando Jesus ele faz essa figura de linguagem, é como um povo que não tem pastor, ovelhas que não tem. Jesus está dizendo que aquele povo está perdido. Aquele povo não tem direção. Aquele povo não tem esperança. Essa era a dor de Jesus, a compaixão de Jesus. E essa também foi a dor do samaritano, que ele chegou e teve piedade. Ele pegou a dor dele e pegou para si, né? E é o que você faz. Você relatou para a gente. Você vê uma pessoa numa situação de alcoolismo, você pegou a dor para si. Você tem essa facilidade de pegar a dor para si. Nossa, eu já fui assim, né? Eu já fui desse jeito, né? E a gente sofre mesmo, meu irmão. Eu, assim, como pastor, a gente sofre muito, né? De ver pessoas sofrendo por causa de drogas, né? Às vezes as pessoas têm um coração duro, teimoso, não ouve. A gente está vendo que o negócio vai estar errado, né? O pai é assim, a mãe é assim também, né? E o filho está lá, não, eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Até quebrar a cara. Não é assim, Augusto? Depois que quebrou a cara, né? Tem piedade. Está faltando em nós hoje, irmãos, é piedade. Se compadecer, não julgar. A gente perde muito tempo julgando, né, Augusto? Criticando, não é verdade? Quantas vezes a gente faz isso, né, Augusto? É muito fácil você descrever os defeitos de uma pessoa. Mas quando você vai falar dos seus defeitos, você demora muito descrevendo, né? Pois é. E devia ser o contrário. A gente primeiro tem que descrever os meus defeitos antes de apontar alguém. Apontar alguém, é isso mesmo. Aí o que ele fez? Ele fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Aproximou-se dele, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E olha só como que foi a graça de Deus nesse nome. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, e pagarei todas as despesas que você tiver. Então olha só o que o bom samaritano fez, irmãos. Ele foi lá, teve piedade dele, cuidou dele. Olha só os verbos que Jesus fala: aproximou-se dele, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então primeiro o que ele faz? Ele limpa as feridas. Pega o vinho, né? Porque o vinho, irmãos, na época, olha só, irmãos, a gente pega os detalhes. Augusto, eu gosto dos detalhes. Olha, o vinho era como se fosse um anestésico. Ele estava com muita dor. Então ele pega o vinho e dá para ele não sentir dor, né? Antigamente a gente vê os antigos, né? Quando tirava dente, né? Não tinha dentista na época. O que eles faziam? Toma um vinho aí, né? Toma uma pinga aí. A pessoa ficava meio droga, assim, agora não vão tirar o dente. Abre a boca aí e tira o dente. Era assim que fazia, irmão, né? Você que é das antigas aí, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então ele dá o vinho e pega o óleo e limpa a ferida. Olha só o tratamento, irmãos, que ele faz, o cuidado. Depois coloca sobre o seu próprio animal e leva para uma hospedaria. E ele chega na hospedaria, como ele tinha um compromisso, ele não fica até o final, porque ele sabe que daqui a pouco aquele homem ele vai melhorar. Então o que ele faz? Ele chega no hospedeiro, o dono da hospedaria, está aqui 2 denários. Denário, na época de Jesus, né, era o salário de um dia. Então ele pega 2 dias de trabalho dele. Irmãos, isso é uma coisa linda. Ele pega 2 dias do seu trabalho. Está aqui 2 dias do meu trabalho. Faz as contas aí. Se faltar alguma coisa, eu vou voltar.
eu estou indo, mas eu estou voltando. A gente acerta o restante. Irmãos, o que a gente faz com esse samaritano, Augusto? Um bom samaritano. Não, a palavra boa a gente sabe agora o porquê que ele tem essa alcunha, né? Por que ele é bom samaritano? Porque ele não apenas ajudou. O que é ser bom, né? O que é ser bom? Não é apenas fazer a nossa obrigação. Ele foi a mais. Foi além. Isso mesmo. Ele foi além. Na verdade, sabe o que ele fez, irmãos? Ele tratou aquele homem como que aquele homem fosse próximo dele. Talvez ele nem sabia o nome, porque o homem estava tão ferido, quase morto não fala, né? Não sabia nem o nome, não sabia nem a procedência dele, não sabia nem de onde ele vinha, não sabia nem se ele era rico, se ele era pobre, se ele tinha uma posição social ou não. Não sabia. Ele se compadeceu da situação e ajudou ele. Augusto, isso não é bonito demais? Isso é maravilhoso. Né? Isso que eu disse, é bom achar bom samaritano, né? É bom achar bom samaritano por aí, porque, irmão, de tá em falta, né, Augusto? Tá em falta. Isso eu costumo dizer, que os bons samaritanos tá difícil. É. Porque ele vai um pouco além. Ele é diferente. Porque ele colocou de lado a sua diferença, né? Ele colocou de lado a sua diferença. Ele é judeu, um samaritano. Ele colocou de lado, irmãos, a sua diferença ideológica, partidária. Ele colocou de lado a sua diferença religiosa. Ele colocou tudo de lado. E isso tudo, irmãos, ficou em segundo plano. O que ele teve, a atitude que ele teve nessa parábola, Jesus contando essa parábola, e a gente está imaginando aqui, né? Jesus contando essa parábola, a gente viu que ele anunciou tudo isso para ajudar o próximo. A pergunta é, será que eu posso? Será que eu tenho condições de renunciar a tudo que eu sou para ajudar meu próximo? Sim, você já conhece a palavra, já conhece a lei. Você conhece a lei, você conhece a palavra. E isso não vai impedir nada de ajudar o próximo. Não. Porque isso está dentro de você. Ninguém tira. O conhecimento você adquire com o tempo. Todo mundo pode aprender. Mas a graça é algo que você tem que ter o dom para aquilo. Tem que ter o dom. E tem esse homem teve esse fazer dom. Por amor. Fazer extraordinário isso aí, né? É maravilhoso demais, Augusto. Maravilhoso demais. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. E quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Cuide dele para mim. Porque quando eu voltar, eu vou pagar tudo. Olha só, irmão. A conta é minha. Aí, Jesus pergunta o perito lá, o homem sabido lá: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o perito responde: aquele que teve misericórdia dele. Você vê que o perito estava tão constrangido com a história, porque onde já se viu ele colocar o samaritano como herói da história. Ele estava tão constrangido, eu começo a perceber o constrangimento que ele tem, né? Que fala, ele nem fala, você vê que ele nem menciona o samaritano. Não, ele vai, aquele que teve misericórdia dele. Ele nem cita, você vê que ele está contrariado, né? Você vê que ele está contrariado. Respondeu o perito da lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, seja você um bom sacerdote. A palavra não está no samaritano, a palavra está no bom. O que é ser bom? Ser bom, irmãos, é fazer algo a mais. Se compadecer, fazer algo a mais. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, não? Maravilhoso. Pena que está acabando, irmãos. Olha só, irmãos. Foi tão rápido, mas
isso aqui é preciso, irmãos, porque nós estamos passando por um tempo muito difícil. Eu acho que o tempo que nós estamos passando agora é até pior que o ano passado, quando a pandemia começou. Agora a pandemia está chegando com força total, irmãos. E nós, como igreja, nós temos que se compadecer. Compadecer dessas pessoas. Compadecer dessas pessoas que não estão recebendo seus salários. A empresa está passando por dificuldades, eles não estão recebendo. Ou até por má fé mesmo. Pessoas que estão passando fome. Pessoas que estão passando por necessidade. E qual é o nosso papel, irmãos? O nosso papel é ser bom. Colocar as nossas diferenças de lado. Colocar as nossas opiniões de lado. E ajudar. Ajudar essas pessoas. Então a minha oração dessa manhã é que você seja despertado para isso. Que você possa ser um bom samaritano. Né? Um bom samaritano para os espancados que tem por aí. Pessoas que foram espancadas pelo mal, pelo vício, né? Não importa se foi culpa delas ou não, mas nós temos que exercer o dom da misericórdia, né, Augusto? Isso mesmo. O dom da misericórdia. Então tá aí a nossa reflexão sobre o bom samaritano. Vem muito a calhar nos dias de hoje, viu, irmãos? Essa história tem, porque não adianta só dizer que é crente. Discurso. Não é mesmo, Augusto? Eu sou crente. Eu sou pastor. Não adianta. Nós temos que ter ação. Nós temos que ser movidos pela ação. Amém? Então, tá aí a nossa mensagem. Augusto, faz a oração. Amém. Para os nossos irmãos que estão sofrendo. E que a gente possa ter essa consciência de compaixão, né? De se compadecer das pessoas. Amém? Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento, nessa oportunidade, Senhor, eu entro na Tua presença, Pai, para Te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E Deus, crendo, Pai, que Tu és um Deus que visita, Pai, a necessidade de cada um dos nossos irmãos, Pai, porque Tu és forte, poderoso, Pai, para ir, para conhecer, Pai, e saber aonde trabalhar, ó Deus. Pai, aqui está, ó Deus, apresentando a nossa cidade em Tuas mãos, Senhor. Pai, Tu conhece, ó Deus, cada hospital, cada UTI, ó Deus, nessa manhã, Pai. Senhor, vai de encontro o meu irmão, a minha irmã, o servo, a serva que está ali internado, ó Deus, passando por alguma dificuldade de saúde, ó Pai. Opera nessa manhã, Senhor, na vida do Teu filho, Pai. E também, Senhor, aqui está a nação do nosso Brasil, do nosso mundo, Pai. Todas as nações que passam por esses processos, Senhor. Que nosso Deus forte e poderoso possa operar, Senhor, ó Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Deus, entender o Teu agir, o Teu trabalhar, Pai. Entender, Pai, que Tu sempre faz o melhor, Senhor, para o Teu povo, Pai. E sempre tem a providência, Senhor, da Tua parte, Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Pai, aquele que morreu na cruz do Calvário, Pai, pelo amor aos nossos pecados, ó Deus. Pai, apresentando essas vidas, Senhor, e que eles entendam, Pai, que Jesus é forte e poderoso para operar maravilha na vida dos meus irmãos, e que o Jesus nessa manhã, Pai, está indo de encontro, Senhor. Eu não sei aonde ele se está, Pai, eu não sei aonde ele se encontra, Pai, se seja na rua, se seja debaixo da ponte, Pai. Tu pode, ó Deus, através do Teu poder, visitar o Teu filho agora, e que ele possa entender, Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta, Pai, e que nós possamos, ó Deus, entender que Tu trabalha todo dia, Pai, a favor daqueles que o temem. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está aí, irmãos, a nossa oração, né, por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão padecendo. Esse é o nosso apelo. Se você tiver condição de ajudar, ajude, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Agora nós estaremos fazendo menção aqui dos nossos amigos e irmãos que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. São parceiros, irmãos em Cristo, na qual
nos ajuda. Nós estamos completando quase 2 anos de programa aqui na TV Shalom. E nós estamos aqui porque eles entenderam o nosso propósito, irmãos, de levar até você, de levar até as pessoas o amor de Deus. Então nós vamos fazer a menção aqui. O nosso primeiro irmão é o irmão Carlos, do Alto Socorro, irmão Carlos, né? Irmão Carlinhos, lá do Santinês. Esse é o tipo de telefone, irmãos, que você tem que ter na sua agenda telefônica, né? Então anota aí o telefone, 997 13 36 58, 997 13 36 58, né? Quebrou o carro no meio do caminho, chama o irmão Carlinhos e você vai ser abençoado, ótimo preço. Ele é uma pessoa na qual vai te ajudar nessa situação. Nosso segundo irmão, né, que também nos ajuda a fazer o programa com muito amor e carinho, é o Alto Socorro Marcenaria Carvalho, pastor Daniel. Irmãos, é uma bênção o pastor Daniel, viu? Ele faz 31 anos que ele está nessa jornada aí, e é uma bênção, viu, irmãos? É uma bênção, serviço de alta qualidade. Você que comprou uma casa, apartamento, né? Vai inaugurar uma loja, chame o nosso irmão Daniel, que ele vai fazer um ótimo planejamento, ótimo preço, móveis planejados de primeiríssima qualidade. Marcenaria Carvalho, o telefone é 98804-2639, 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora é minha amiga doutora Greuza, Clínica Odontológica Sorriso 10, né? Especialidade em qualquer ramo da odontologia. Então você que está precisando, né, tratar os seus dentes, saúde começa pela boca, irmãos. Então anota aí o telefone, 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto último patrocinador está aqui assistindo o nosso programa, né? Semana que vem vai entrar com um design novo aqui, nós vamos apresentar, vamos inaugurar o design novo dele aqui. ESG Restauração Automotiva no nosso irmão Cleiton. Um abraço, irmão Cleiton, Deus abençoe sua vida, sua empresa, né? Restauração de carros e motos, irmãos. Irmão Augusto, você sabe que tem diferença entre carro antigo e carro velho, né? Tem, né? Carro velho é aquele carro que você tem vontade de... Nossa, eu vou vender ele, né? Tacar fogo nele. Não faça isso com o seu carro. Transforme ele em carro antigo, cromado, bonito. Irmãos, vale a pena. Serviço de primeiríssima qualidade, né? Você que está com amassado também no seu carro também. Olha, converse com o irmão Cleiton. E eu tenho certeza, irmãos, que você não vai se arrepender. É ótimo profissional, grande amigo, irmão em Cristo, irmão Cleiton. Amém? Deus abençoe. Anota aí o telefone dele, é 987080061, 987080061. Deus abençoe os nossos irmãos parceiros aqui do nosso programa Aos Pés da Cruz, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Augusto. Eu que agradeço, pastor, pela essa oportunidade de estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. E você é o nosso convidado. Amanhã, né, nós temos em todas as nossas congregações, né, aqui em São José dos Campos, escola bíblica dominical. E à noite, né, lá na nossa igreja é um horário diferenciado. Lá se você quiser visitar a nossa igreja, é o Jardim Mariana 2, Rua Gonçalo Soares 983, e o culto lá começa às 18h30, né? O nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amanhã é a nossa ceia, a primeira ceia do ano, né? Então você é o nosso convidado especial, né? Nós temos tomado todas as medidas de precaução, né? Nós temos álcool gel, né? É importante que você vá de máscara, né? Então nós temos todo o cuidado do mundo para estar te atendendo e te recebendo muito bem, amém? Deus abençoe sua vida, até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz.
selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou